Sat FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Sat FM, 10 horas e 4 minutos em São Paulo, nesta quarta-feira, 18 de março de 2026. Por aqui sou eu, Paulinho Pereira. Vamos receber hoje em nossos estúdios Fernando Mendonça, diretor de novos negócios do Sincomércio do Alto Tietê. Fernando, nice to meet you. Good morning. Nice to meet you. Grande Paulinho, como você tá? Tudo bem? Prazer estar aqui com você e com essa audiência maravilhosa. Good morning. Good morning, my friend. Muito bem, vamos falar com o Fernando aqui, né? O Fernando Mendonça. Quem é o Fernando Mendonça? Fernando Mendonça, marido da Karina, pai da Alícia, hoje diretor do Sincomércio, diretor do Instituto de Androciência no Hospital Sírio-Libanês, na clínica Dr. Jorge Halak. Hoje eu sou o dono de 2 grandes empresas especializadas na área de aquarismo e trabalho também com uma agência especializada em gestão de viagens para grandes empresários na nossa região aqui do Alto Tietê, Paulinho. Então, você me passou um releasezinho seu das empresas. Queria que você falasse um pouco das suas empresas. Prazer. São várias empresas em vários lugares. Sim. Pode falar, eu ia olhar aqui, porque eu não lembro agora. Não, olha aí, a gente vai na sequência. Não, vai na sequência que você me mandou aí, você lembra? Tá. Então, não, claro, eu abro aqui a sequência aqui agora, para nós. É que eu não abri o WhatsApp aqui, agora que eu pensei nisso, para a gente ter ideia das empresas que você faz parte aí. Vamos começar pelo Sincomércio. Sincomércio eu estou lá desde o ano passado, mas preciso, eu estou lá desde setembro. Fui convidado pelo Walter Lee porque ele conheceu uma ferramenta minha que eu já utilizo com alguns clientes do Alto Tietê. Eu tenho clientes que utilizam essa ferramenta, Paulinho, só contextualizando aqui. Mogi, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pinda e Guará. Essa ferramenta, ela especificamente, ela foi vista pelo grande Walter Lee, nosso querido presidente do Sincomércio, numa das lojas de Mogi das Cruzes, que é uma máquina onde você utiliza ela para poder estar pegando grandes promoções e você acaba trabalhando o CRM do cliente para você fazer um aumento de vendas. Ele era um cliente da loja Polipet, se você me permite aqui, e ele utilizava sempre essa ferramenta. Ele queria conhecer quem tinha desenvolvido essa ferramenta, porque ele gastava muito mais, logicamente com descontos. E aí um amigo meu, o Túlio, ele acabou me apresentando para o Walter Lee. E em cima disso a gente construiu uma grande amizade e ele me convidou para ser diretor de novos negócios, para poder trazer novas ideias para o nosso comércio de Mogi das Cruzes. Não só para o comércio de Mogi, mas também onde o Sincomércio atua, que seria Salesópolis, Biritiba, Mogi, Suzano, Guararema, Poá, Ferraz e Itaquá. E aí essa ferramenta ela faz com que o cliente hoje, ele entre dentro da loja, ele faz qualquer tipo de compra dentro dessas lojas, eles vão ganhar uma tentativa para poder estar pegando dentro daquelas máquinas de pelúcia, sabe, Paulinho? Sim. Você ali dentro daquelas máquinas ali, a gente tem algumas promoções, o cliente ele vai pegar aquela promoção e geralmente gera uma recompra. E em cima a gente trabalha com 2 televisões. Nessas televisões a gente tem um QR Code onde o cliente aponta o celular para lá e em cima desse QR Code ele automaticamente aceita receber uma promoção da loja ou de algum parceiro, e ele pega alguma promoção de 5%, 10%, 15%, 20% até 100%, que seria um brinde. E o Walter ele utilizava isso muito, então ele comprava mais do que ele queria comprar, porque ele ganhava promoções. E ele queria colocar isso, na verdade, no comércio como um todo. E foi para isso que eu vim para o Sincomércio, trazer novas ideias. Você é diretor comercial do Instituto Androciência Jorge Halak, exatamente. Hospital Sírio-Libanês. O que exatamente se faz um diretor comercial no hospital? Basicamente eu fui contratado por um grande amigo meu. O Dr. Jorge Halak é hoje talvez o 3º maior médico da área de infertilidade masculina do mundo, né? Ele do México para baixo, hoje ele provavelmente é o número 1. E aí ali entre os Estados Unidos e o Canadá ele está entre 2º ou 3º. Ele talvez seja o médico mais respeitado nos Emirados Árabes Unidos hoje no mundo. E aí ele é um grande cliente meu, de uma dessas outras áreas que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. E ele como eu sou um cara muito comercial, um cara que trabalha com venda já há muitos anos, ele me convidou para poder estar à frente de parcerias. Uma dessas parcerias a gente acabou fazendo com o Guto Galamba, que é hoje um dos maiores influenciadores que tem de emagrecimento no país. Tem coisa de 5 a 10 milhões de seguidores. Então eu estou à frente de parcerias, na verdade, onde a gente vai trabalhar com infoprodutos, que seriam conhecimentos que ele tem. Ele é livre
livre docente na área dele, é um dos maiores do país, médico de grandes presidentes que o nosso país já teve, enfim, ministros e coisa parecida. E aí a gente vai transformar o conhecimento dele em infoprodutos, e a gente vai trabalhar também com remédios, onde a gente vai atender a grande população, focando a redução do consumo de maconha. E eu estou à frente dessa missão junto com o Dr. Jorge Halak no Hospital Sírio-Libanês. O hospital é dele? Ou do grupo de acionistas? Não. No caso dele, ele tem uma clínica dentro do Hospital Sírio-Libanês, especializada nessa área. Então, uma das partes lá é essa parte do Dr. Jorge Halak. Sócio-diretor da Almailins, gestão de viagens executivas. Inclusive, eu, pelo Sim Comércio, junto com o Walter Lee, estamos indo agora para a Canton Fair. E quem produziu essa missão China foi o Vladimir. Canton Fair. A gente vai ficar 21 dias na China. Na China. A gente vai dia 13 agora do mês que vem. Falta menos de um mês. O mês que vem. Mês que vem já. Eu fui convidado, na verdade, pelo Vladimir, que é presidente da Camex, para ficar à frente da emissão de todas as passagens, hotéis, seguros, porque eu tenho uma empresa em Mogi das Cruzes que atende já grandes empresários da nossa cidade. E aí eu fiquei responsável pela emissão, são mais ou menos 25 empresários, tem ex-prefeito, tem hoje secretários que atuam, né, na gestão da Mara hoje. Então são grandes empresários e grandes personalidades da nossa região, e a gente está indo para poder buscar novas oportunidades de negócio para a nossa região. E aí a Almaias, na verdade, entrou com a solução que eles precisavam, que era literalmente não se preocupar com nada. Então a minha empresa, ela fez a emissão de tudo para todo mundo em relação a essa viagem para a China. Esse pessoal vai se encontrar com alguém da Câmara de Negócios da China, é isso? A gente tem contatos com grandes empresas, inclusive com o pessoal também da China, para poder estar fazendo uma parceria em relação à nossa região, que seria a região de Mogi das Cruzes por enquanto, tá? Por enquanto só Mogi? Por enquanto só Mogi. Não vai ninguém de outras cidades? Suzano, etc? Por incrível que pareça, com a gente nessa missão, não. Foi feito o convite? A gente fez convite para bastante empresário da nossa região. Que são 20 dias, né? Então nem todo empresário consegue ficar tanto tempo fora da sua empresa, né? Hoje eu consigo ficar fora porque eu criei uma gestão, na verdade, onde me possibilitaria eu estar dessa maneira hoje, empresariando em outros países, né? Então eu embarco agora para os Estados Unidos na semana que vem, fico quase 2 semanas lá, venho para cá, fico um dia no Brasil, já embarco para a China, junto com essa missão aí, para ficar mais 3 semanas lá. Me falaram que eu fui convidado a poder participar dessa viagem com tudo pago tranquilamente, é verdade? Não? Foi agora esse convite, não foi? Foi. O convite já está feito. Bom, e quando que a gente vai embarcar para a China? É dia 13, o voo vai ser um voo da Turkish, vai ser por volta das 4 horas da tarde, 4h45, mais precisamente falando para você. Precisa levar muita roupa? Como eu tenho que comprar as roupas lá? Cara, lá é meio barato, né? Então, se você quiser ir só com a mala meio que vazia. Quando eu vou para os Estados Unidos, a gente vai falar um pouco mais disso para frente, eu geralmente vou com a minha mala vazia, porque eu sei que eu vou voltar com a minha mala cheia. Então, vamos para a China também com a mala vazia, a gente vai voltar cheio de experiência, negócios e porque também eletrônicos e roupas. Proprietário da AquaRap, Aquarismo. Exatamente. Essa empresa foi a que me deu abertura para tudo isso que você está vendo aí, Paulinho. Deus me abençoou de tal forma que a gente sempre fala, né? Será que eu mereço mesmo? A AquaRap, na verdade, ela veio na minha vida. Eu sou químico formado, né? Eu trabalhei em algumas grandes empresas da nossa região. Eu trabalhei na Valtra, trabalhei na Kimberly, trabalhei na antiga Resana, que hoje é Raico. Cheguei a trabalhar também na FENSA, que é a Coca-Cola na região. Tudo isso dentro da área química, né? Caramba. E aí, eu em 2006, eu comecei a fazer remédios para o pessoal que fazia a criação de peixes, né? Como eu tinha essa facilidade. O que aconteceu foi que isso me deu um start, né? A gente tinha poucas pessoas em 2006 que trabalhavam com peixe ornamental na região, principalmente peixe da bacia amazônica. E aí eu fui me especializar justamente nisso, cara, em algo que praticamente ninguém trabalhava. Peguei o avião, fui para a bacia amazônica para poder aprender literalmente com o pessoal de lá, que capturava os ribeirinhos, o pessoal que trabalhava com extrativismo literalmente lá, para poder me ensinar a trabalhar e trazer esse peixe para cá. Isso mais de 20 anos atrás. E eu acabei me especializando, me tornei talvez o maior especialista de peixe ornamental da bacia amazônica do país. Isso me deu
uma visibilidade muito grande. Inclusive o Dr. Jorge lá, que hoje é meu sócio, ele me contratou para na época fazer o lago dele, que é um lago hoje que está lá ainda lá, em plena atividade, com grandes peixes da bacia amazônica. Isso fez com que eu abrisse as minhas portas para grandes negócios. Hoje eu ainda tenho grandes parceiros dentro do país. A Polipet, por exemplo, da nossa região aqui, ela é o meu maior parceiro nessa região. Eu atendo 20 lojas dele com essa parte de aquários, parte de peixes especializados. E aí depois disso acabou virando grandes negócios, né? Hoje eu tenho um parceiro em Miami, onde a gente trabalha também com exportação, e a base fica em Miami. E aí essa base, o meu grande amigo, o Fábio, ele era dono também da Universo dos Peixes no Rio de Janeiro, ele se mudou para lá e a gente está trabalhando também com parte de exportação nessa região lá. Então eu mando para Miami, Miami distribui para o mundo. Exportação de peixe? De peixe ornamental. O peixe vem da bacia amazônica para a gente e daqui de Guarulhos vai para todo canto do mundo que você imagina. Eu trabalho com isso já faz algum tempo, já alguns anos já. Você tem que ter a autorização da Anvisa, esses lugares. São várias autorizações, né? Especificamente a gente está falando Anvisa, com IBAMA e IBAPA, né? IBAMA. Isso, a gente tem que ter um Anvisa, RGP, IBAMA. a gente tem que ter o CTF, a gente tem que ter... São várias atribuições que a gente tem que ter e várias autorizações que a gente tem que ter. Então hoje eu sou parceiro, na verdade, de grandes exportadores, né? Então eu tenho... empresas que exportam na região de Belém, Santarém, Manaus, e a gente tem uma parceria onde eles mandam pra gente aqui em Mogi das Cruzes, eu pego essa carga, eu faço um retrabalho nela, e aí daqui a gente manda para o mundo todo. Eu tenho uma base em Miami para poder estar fazendo também isso. A Aquarep faz parte da Amazon Peixes? A Amazon Peixes, ela foi criada para poder dar consultoria para arquitetos na construção de lagos. É outra empresa com... É outra empresa, ela me levou até o Paulo Vieira, grande escritor, coach que a gente tem nesse país. E aí depois dele eu acabei atendendo a Vitube, o Eliezer, Alex Atala, é um grande amigo meu também nesse sentido. Então eu acabei atendendo grandes personalidades do país nesse sentido, de construção, na verdade, de lagos. E eu dava consultoria para quem construía, né? Porque eu não ia construir, mas eu dava consultoria para os arquitetos, que eles não sabiam. Eles construíam ali um lago que não era compatível com o peixe que, no caso, o dono queria. Eles construíam ali, às vezes, muitas vezes, espelhos d'água, né? Então eu fui e explicava cada necessidade de peixe, temperatura, pH, profundidade. Tudo isso, na verdade, eu dava essa consultoria, ainda dou essa consultoria ainda para grandes arquitetos da minha região e de São Paulo. Então a Amazon era específica para isso, para poder prestar consultoria para empresários que hoje queiram construir um lago. Essas pessoas que têm um lugar que você vai lá pescar, paga pelo peixe que você comprou, precisa de uma assessoria também nesse ponto, né? Para se criar um lago lá, para você botar um determinado peixe lá, exatamente. Sei lá, um peixe qualquer lá, para o povo ir lá pescar. Vou te dar um exemplo, na nossa região ali, Mogi das Cruzes, né? O pesqueiro Edo e o pesqueiro Trevo. Eu, durante muito tempo, prestei assessoria lá, porque uma certa época do ano, Paulinho, a gente tem falta de água, porque eles trabalham com água corrente, né? Quando falta água, quando vai faltar oxigênio. Se falta oxigênio, eu prestava assessoria para eles, para que a gente colocasse o produto na água para poder gerar mais oxigênio. Então, durante muito tempo, eu prestei assessoria para eles. Na minha região, o EDA e o pesqueiro Trevo lá, eu trabalhei durante muito tempo. E aí, se a gente for falar na parte de peixe, por exemplo, nossa região é uma região fria, né? Então, por exemplo, é impossível você trabalhar com pirarucu, que é um peixe amazônico, que é um peixe que gosta de água quente. Então, se você trazer para cá, ele vai morrer. Então, se você for trabalhar com esse tipo de peixe, você tem que ter um outro tratamento, tem que ter um aquário, na verdade, se fosse aquário ou um lago específico para esse tipo de peixe. Então, eu sempre prestei consultoria para quem queria construir um lago, um aquário ou mesmo um tanque dentro de pesqueiros, porque eu, como entendo muito de peixe, então eu falava, o peixe precisa disso, disso e disso. Você tem condição de entregar para o peixe? Tenho, não tenho. Se não tem, não faz, porque você vai perder dinheiro. Poxa, que interessante, né? Então você manja de peixe pra caramba, querer um açougueiro manja de carne, de boi, né? Cara, eu sou suspeito para poder estar falando isso daí. Eu trabalho com isso há 20 anos, né, Paulinho? Então é uma paixão mesmo. Eu ainda tenho isso aí, ainda como um business meu. Eu já não atuo mais pessoalmente, mas eu faço ainda grandes negócios, ainda estou no comercial, como você me conheceu no comércio. Então eu atendo hoje grandes empresas, atendo grandes personalidades do país nessa área ainda. E isso me levou, como estou te falando, a ter esses outros negócios que você hoje... Proprietário da Wego Machine. O Eagle Machine, eu estava conversando com você aqui um pouco antes. E esse é um dos meus maiores projetos, talvez. Estão derrubando o prédio, ó. Então, não. Hoje, talvez, seja para o Sim Comércio, eu, Fernando, o diretor, talvez o maior projeto que a gente vai ter hoje em relação ao comércio. Depois eu quero fazer ao vivo e a cores com você aqui, mostrar, ou
enfim, numa próxima oportunidade, a gente está criando um retail media. É como se fosse um media indoor. Vamos pensar agora, o cliente está dentro de uma padaria ou dentro de uma academia, ele está vendo ali aquelas imagens passando ali, mas você não sabe, você como investidor, você como dono de alguma loja, não sabe se ele viu, aonde ele viu e se ele comprou porque ele viu aquela mensagem ali que estava numa televisão. O que eu criei? Eu criei um sistema totalmente diferenciado, onde eu sei aonde a pessoa pegou, aonde ela utilizou, se é homem, se é mulher. Eu levo esse CRM para o dono daquela loja. Então eu criei QR Codes para que apareça, por exemplo, na compra de uma Coca-Cola, ganhe um pãozinho. Para o cara ter esse benefício, ele tem que escanear um QR Code que passa nessas televisões, automaticamente não precisa de app, não precisa de inscrição, nada, automaticamente gera um QR Code e um voucher que vai para o seu WhatsApp. Você vai com o seu WhatsApp na padaria, que é parceira nossa, e fala assim, tá vendo aqui? Eu peguei essa promoção aqui. Só que mesmo que ele não vá utilizar, eu já tenho o CRM dele ali junto comigo. E aí o que eu faço? Tá vendo aqui o senhor João, da padaria? Ó, foram 1.000 pessoas que pegaram hoje. Ele pegou esse QR Code aqui, ó, de compra uma Coca-Cola e ganha um pãozinho. Ele não veio hoje, mas se você quiser estender, na verdade, tá aqui o contato dele para você poder chegar e mandar diretamente para ele. Então eu montei um retail media, que seria uma mídia indoor muito mais avançada, para que você consiga chegar e atrair o cliente. E o legal, por exemplo, a gente colocando aqui em Suzano, tem como o cliente pegar aqui e utilizar emoji. Tem como o cliente pegar emoji e utilizar aqui. Estava ontem negociando aqui com o pessoal da Liquida Pisos, aqui em Jundiapeba. Eles têm 9 lojas, estou montando para eles. Então tem como o cliente entrar aqui e não conversar com nenhum vendedor. Escanear ali, ele já ganha uma promoção. Se ele não utilizar ali, ele pode utilizar em qualquer uma das 9 lojas. Então às vezes você não consegue atender o cliente. Você acaba colocando um vendedor dentro da sua loja que não fez nenhuma pergunta para ele, mas você já tem o nome dele e já tem o telefone dele para depois chegar e fazer o contato. Puxa, interessante. Impacto Mídia. A Impacto Mídia. Outra empresa, viu, pessoal, que eu estou falando aqui. São 2, 3, 4, 5, 6. Proprietário de 4 empresas, sócio-diretor da 5ª e diretor comercial da 6ª e diretor da Novos Negócios da Sincomércio. Exatamente. A Impacto Mídia, ela vem para auxiliar os meus clientes da WeGo Machine, porque muitas das vezes você não tem uma equipe especializada em subir fotos, em subir vídeos, em trabalhar com o Instagram, e aí a Impacto Mídia, ela te fornece todo esse trabalho. Então se você falar assim, Fernando, eu quero que você coloque essa promoção para mim na WeGo Machine que eu já tenho com você, que é um software. Então você fala para mim, Fernando, eu quero colocar uma Coca-Cola mais bonzinho. Então eu faço toda uma montagem com IA, com a minha equipe, para que seja um vídeo ou que seja uma foto que conecte com o nosso cliente. Então eu vendo dentro da WeGo Machine um serviço da Impacto Mídia que é toda essa parte de Instagram, Facebook, Google Ads, vídeos e fotos, para que eu trabalhe de uma forma mais assertiva com o nosso cliente. Bom, você no nosso bate-papo antes de você entrar no ar, eu perguntei, né? Eu puxei a sua ficha lá no Instagram. Ficha criminal? Não, no Instagram. Ficha do Instagram? Não foi a capivara. Não foi a capivara. E eu vi lá que você tinha uma dupla sertaneja, cantor sertanejo, puxa, e compositor também. Fala rapidamente sobre essa vida de artista. Rapidamente, foi um sonho, eu vivi esse sonho durante uns 2, 3 anos. Eu, como compositor, tenho músicas com alguns grandes clientes do nosso país. E aí, durante o tempo, eu fiz shows, inclusive a gente até se conectou algum tempo atrás, né, Paulinho? Eu fiz shows em algumas casas de shows, cheguei pro Barreto, não cantei, logicamente, no palco principal. A dupla Fernando e Felipe. Exatamente, tem música ainda, como a gente lançou, então tem música ainda no Spotify, tem música ainda no Deezer, tem algumas coisas também no YouTube, então foi um sonho que eu vivi, sim. Eu queria ter aquela sensação, Paulinho, que eu falei pra você, de ver as pessoas cantarem uma música minha, porque a gente marca a pessoa de tal forma, então a pessoa poderia estar namorando, poderia estar casando, poderia estar vivendo ali um aniversário, alguma coisa, eu queria de alguma forma estar na vida das pessoas de uma forma que eu não teria dimensão, e hoje a gente tem músicas aí com parceiros meus aí, com grandes cantores, que chegam perto dos 10 milhões de views e, quer dizer, a gente se conectou de uma tal forma, as pessoas nem entendem, na verdade, o quanto importante isso é para um compositor, né? Eu tenho o meu nome no Cifra Clube, que para mim era uma felicidade que eu queria ter, então se você entrar lá procurar alguma música minha, tem uma música minha lá, ali com o nome do compositor, então você vai tocar uma música minha pelo Cifra Clube também, nesse sentido. Então eram alguns sonhos que eu queria viver, e eu vivi intensamente, foi muito bom e é uma experiência que eu levo pro resto da vida. Quantos anos vocês ficaram como dupla? A gente
Com essa dupla, com o Felipe, a gente ficou 1 ano mais ou menos. Ah, tá. Foi rápido, né? Foi rápido, foi rápido. Eu fiz algumas gravações, se o pessoal procurar depois o meu nome lá, vão ver algumas gravações que eu fiz, eu solo nos Estados Unidos, fiz algumas gravações na Califórnia. Então eu tava primeiro como solo, depois acabei fazendo a dupla, aí depois que terminou a dupla eu acabei não trabalhando mais com música. Você fazia a primeira ou segunda? Eu fazia segunda. Na dupla eu fazia segunda. Muito bem. Eu acho que vou ter que subir para falar com o nosso vizinho aí, para poder dar um tempo com essas marteladas? Demolição, tá fazendo demolição. Então tá quase caindo aqui. Bom, os desafios que você vai enfrentar ou está enfrentando com o Sincomércio, quais são? Hoje o maior desafio que a gente tem, eu não entendo muito sobre Suzano, tá, Paulinho? Tá. Eu tô há pouco tempo lá, eu vou falar em relação à região de Mogi das Cruzes. Vamos pegar ali a área central nossa ali. Eu nasci em Mogi, eu vivi em Mogi a minha vida toda. Tá. Então eu era uma criança que literalmente pegava a minha bicicleta, eu ia até o centro de Mogi e aquilo ali sempre foi cheio de vida. Sempre foi cheio de lojas abertas até 8, 9, 10 horas da noite e sempre teve pessoas ali. Hoje, se você passar na nossa região, você vê uma outra realidade. A gente, por volta das 6 horas, já praticamente não tem mais ninguém na rua. Então, quando eu vim para o Sincomércio, eu vim para poder entender, na verdade, o que faltava realmente para o comércio, para que a gente tivesse isso de novo. Então, hoje, o maior desafio que a gente tem, literalmente hoje, é fazer com que o consumidor entenda que ele pode, hoje, comprar de uma maneira totalmente diferente. Então, hoje, muitas pessoas trabalham até às 6, Paulinho. E aí elas não vão mais para o centro do comércio, elas vão para onde? Elas vão para o shopping, que é aberto até às 10. E eu quero que o nosso centro comercial, ele se estenda e tenha realmente muitos atrativos para que seja muito interessante hoje o cara ir para o centro de Mogi. Eu sou um cara que gosta de comer uma pipoca, gosto de comer um hot dog, então isso a gente tem muito ali, aquele milho e tal, então faz uma conexão, na verdade, de quando eu era criança, eu gostava de viver muito isso com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, com meu avô. Então assim, hoje eu acho que está faltando mais isso, sabe? Ter realmente um ambiente familiar no centro de Mogi das Cruzes. Além dessas ideias que eu estou falando para você, porque hoje essa ideia da We Go Machine, você está comprando uma pipoca, por exemplo, vai ter um totem ali onde você vai escanear, você vai ganhar uma promoção, por exemplo, nas Casas Bahia, de compra uma televisão e ganha um liquidificador. Você vai até lá. Lá você vai comprar, vai escanear ali e vai voltar. Por exemplo, vamos pegar os calçados, na compra de um tênis, você ganha 50% de desconto no chinelo. Então, o que eu quero fazer? Com que as pessoas fiquem mais tempo. Como que eu vou conseguir fazer isso? Gastando mais tempo delas no nosso comércio, no centro de Mogi das Cruzes. Então eu quero que elas fiquem mais tempo, então eu quero, junto com o Walter Lee, aumentar esse horário de consumo hoje do mogiano, que por volta das 6 horas hoje já se encerra, e fazer uma conexão entre o pequenininho, entre o ambulante e uma empresa grande. Então o cara comprou qualquer coisa, ele vai ganhar uma promoção para que ele fique mais tempo hoje no comércio de Mogi das Cruzes, para que ele não vá até a cidade, compre alguma coisa e vá embora. Eu quero que ele ganhe essas promoções e fique mais tempo com a gente. Você já falou alguma coisa do que eu iria perguntar, justamente pelo o momento atual no Brasil, principalmente na nossa região, do comércio, como é que está o comércio, né? A situação precária que está o nosso comércio no Brasil, não é Suzano, Mogi, no geral, porque a gente passa nas cidades aí, você vê uma porção de lojas fechadas. Eu até falei isso já com o Walter Lee, já falei com o presidente da Associação Comercial aqui também. Como mudar isso, como fazer que, infelizmente, não depende do Sincomércio, não depende da Associação Comercial, porque vem de cima, vem do governo, vem da parte econômica do país, né? Então tem que se achar maneiras que as pessoas, os empresários, os lojistas, sobrevivam com essa crise que está aí. Então tem que se criar novas coisas. Eu não sei o que tem que se criar. Que nem você falou, hoje o consumidor, ele vai para o shopping porque o shopping está à noite, está tranquilo, tem segurança, tem portaria, tem um monte de estacionamento, etc. Do que ele não prefere, às vezes, rodar aqui no centro da cidade para ir numa loja, né? São poucas pessoas que circulam. Você vê 5 horas da tarde, 4 horas, aqui em Suzano, a Glicério, acho que Mogi também deve estar igual, pô, já está vazio, cara. O pessoal que está ali é tudo pessoal que está indo embora. Não está circulando para comprar, para ver, né, ofertas, etc. O pessoal está de passagem. Exatamente, Paulinho. Eu sou um cara que viajo bastante
E aí eu já dei algumas ideias para as nossas lojas em Mogi. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que ele trata diferente quem cuida do povo americano. Então, você vê lá que quem trabalha na área militar, seja qual for, ele tem desconto de 10, 15, 20, 30%. Quem trabalha na área da medicina, seja um enfermeiro, um técnico, um médico, ele tem um desconto a mais. Se você é professor, você também tem um desconto. Então, assim, eu sei que as lojas às vezes ficam impossibilitadas de trazer essa mecânica de lá para cá. Mas a gente consegue trazer também, por exemplo, desconto para idoso, para que o idoso, na verdade, saia da casa dele e venha para cá. Então, pegar 1, 2, 3 dias da semana com desconto de 10, 15% para que ele volte a querer. Vai ter uma saúde legal, ele vai andar, se a gente conseguir ter essa segurança que ele tem que ter, e automaticamente ele vai gastar também, porque o idoso, ele não está acostumado com a internet. Então, hoje eu montei a Wego, por exemplo, pelo celular você chegar e consumir, tanto no site, como no app, como na loja. Mas o idoso, ele quer andar, ele precisa andar, ele quer comprar, ele gosta de ir na loja ainda. Então, a gente criar esses mecanismos para que hoje, Suzano, Mogi, Itaquá, não importa, ele mostre para o consumidor que é vantajoso ele sair da casa dele e ir para o comércio. São Paulo agora, na esquina da São João com a Ipiranga, vai ser lançado, se eu não me engano, até junho ou julho, a Times Square paulistana. Então vão ser nessa esquina aí, a gente está falando hoje em colocar vários telões de LED que são gigantescos mesmo e criar um atrativo diferente para as pessoas irem até lá consumir. A gente conseguiria fazer isso na nossa região. Pegar hoje uma rua que está parada totalmente, colocar uns telões legais. Não dá para fazer o que a gente... Não é que não dá para fazer se a gente quiser, porque o que a gente arrecadou ano passado de tributo não está escrito, Paulinho. Né? Da história, se eu não me engano, foi o ano que a gente mais arrecadou. A gente está falando da ordem de trilhão, né? Então, se quiser fazer, faz. Né? Então, em Los Angeles, a gente tem... em Las Vegas, mais específico, a gente tem uma rua onde parece que, não importa o horário do dia que você vai, ele tem um céu, na verdade, de fora a fora. Né? Então, você parece que está dentro de um lugar fechado. E não, era uma rua onde eles fecharam de fora a fora aquilo dali, e você vive dentro de um mundo ali onde você quer gastar, onde você quer consumir, porque é um mundo onde você faz realmente de uma maneira diferente para o cliente se sentir ali. Né? Então, a gente está fazendo agora em São Paulo, a gente conseguiria trazer para a nossa região, com certeza, algo diferenciado. Eu tenho ideias, a gente tem condições. Os tributos, na verdade, hoje, eles, ao meu ver, né, a gente falando em nível nacional, foi o maior da história, se eu não me engano, mas tem muitas cidades que não estão bem das pernas. E aí a gente precisa estar muito mais perto hoje das lojas para poder ver o que a loja consegue entregar e perto do consumidor para ver o que ele quer. Juntar essas duas frentes, que a que quer vender e a que quer consumir, e fazer uma verdade para eles. Fernanda, a gente vai para uma pausa, vou aproveitar e dar uma visitada lá no nosso vizinho. Claro. E voltamos já. Aqui na Rádio Sat FM, a gente volta em instantes, já. Rádio Sat, a rádio que fala com você, beleza?